Beleza. Só tem eu conversei com a Tatiane, tem um dos tópicos aqui que eu pedi para ver se vocês retirarem depois. Pode falar qual. Está num dos últimos lá. Quais são as melhores práticas internacionais em parcelamento do solo? Então, beleza. Não é algo que eu tenho interesse em conversar no momento. Não, tranquilo. Beleza. Pode ir? Que é isso aí, gente? Mexeção. Bem-vindos ao Podenge, a Centopeia, o podcast voltado para o mundo da engenharia, que é uma colaboração entre o CREA, de Minas Gerais, e a Centopeia, que é a Associação Centro Mineira dos Profissionais de Engenharia e de Agronomia. Eu sou o Heitor Costa e hoje nós estamos com um convidado muito especial aqui que vai falar de um assunto que é muito importante, inclusive para Curvelo. O pessoal daqui tem muita dúvida a respeito disso aí. Euler, se apresenta aí para o pessoal, por favor, cara. Claro, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, né? É sempre bom compartilhar um pouco sobre um assunto de engenharia, principalmente sobre o tema escolhido, que é de urbanismo, de parcelamento do solo. Fiquei muito feliz pelo convite e vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Euler Henrique, eu sou engenheiro civil, formado pelo Cefet Curvelo, 2022. Também tenho formação técnica em edificações pela mesma instituição, no ano de 2014. Fiz pós-graduação em BIM e projetos aplicados à construção civil e atualmente estou pós-graduando em planejamento urbano, que é exatamente o tema que vocês me convidaram para poder nos conversar um pouquinho. E profissionalmente, né, eu também atuo na área, sou fiscal de obras efetivo aqui do município de Curvelo, mas atualmente estou ocupando aí o cargo de chefia do Departamento de Fiscalização e Regulação Urbana. Então, a minha trajetória toda acabou-se, tanto profissionalmente quanto academicamente, caminhando pelo tema que vocês convidaram para a gente conversar hoje aí. Que legal, cara. Você conheceu o Guilherme lá? Sim, o Guilherme. Guilherme é meu primo. Ó, que coisa boa. É bacana. Estudou com a gente lá. Ele é show de bola. Cara, então, como você já disse aí tudo, o tema nosso de hoje é parcelamento de solo, não é isso? Eu gostaria que você explicasse, em suma, né, de forma geral, bem genérica mesmo, para a pessoa que está assistindo aí de casa, entender do que se trata parcelamento de solo. Claro, perfeitamente. Parcelamento do solo nada mais é que o procedimento, né, utilizado para parcelar uma determinada gleba. O que nós entendemos de gleba? Gleba é uma porção de terra. A gente fala gleba é um nome técnico, né, utilizado no ramo da engenharia, mas para entendimento geral é uma porção de terra, onde ela nunca sofreu um parcelamento. Então, esse parcelamento ele pode ser para fins urbanos ou propriamente para fins rurais. Aí, à medida que a gente conversando, a gente vai explicando as diferenças sobre isso aí. Então, basicamente, parcelar o solo é subdividi-lo para os devidos fins, que seja lá o município, seja os empreendedores, para tal fim que eles vão utilizar esse parcelamento. Eu acho que falando de maneira menos técnica, né? Uma das formas mais comuns que a gente visualiza de parcelamento do solo é o desmembramento. Claro, né? É isso que o pessoal da cidade tem isso. falado tanto a respeito, né? Porque, principalmente aqui em Curvelo, gente, vamos falar um pouquinho mais de Curvelo, teve, né, acerca dos anos, aí tiveram várias discussões acerca do desmembramento de solo, né? Do desmembramento de terreno, e eu gostaria que você citasse essas modalidades do parcelamento do solo, Isso. né? Que além do desmembramento, nós temos mais algumas aí, né? Eu gosto de falar com os meus colegas de profissão e principalmente com os meus clientes, quando a gente vai falar de desmembramento, de divisão de lotes, que essa, inclusive, é uma ótima oportunidade de deixar claro essas diferenças, né? Então, quando a gente está falando de parcelamento do solo, existem duas modalidades principais, que é o desmembramento e o loteamento. Então, parcelamento do solo são essas duas modalidades, o desmembramento e o loteamento. E mais à frente a gente ainda vai falar sobre o condomínio de lotes e o desdobro, que foi um assunto aqui intensamente falado, principalmente aqui no nosso município de Curvelo, que devido a anseio da população, anseio de alguns profissionais, necessitou-se de alterações nas leis, né? Tanto do plano diretor, lei de parcelamento e ocupação do solo, para possibilitar o desdobro do lote, que na verdade não é um parcelamento. O desdobro é uma modificação do parcelamento. Então, Sim. Fica claro essa diferença aí de nomenclatura, e à medida que a gente conversando aqui, a gente vai falando um pouco a pouco de cada uma dessas modalidades aí. Não, show de bola. Se tratando de legislação, cara, vamos começar lá de cima e vir descendo. Porque quando a gente fala de solo, né,
A gente tem muita coisa regulando. Não é só, né, não vai só da cidade, do estado, mas desde o âmbito federal a gente já tem uma legislação que faz uma regulamentação ali e isso vai descendo, né? Qual que é a legislação principal que regula o parcelamento do solo no Brasil? Obedecendo a hierarquia, né, como você propriamente já citou, é claro que não podemos falar da lei-mãe, né, do parcelamento do solo, que é a 6766, que é uma lei federal que vem regular o parcelamento do solo no Brasil. Então, a partir dessa lei, que ela é uma lei bem antiga, vai se desdobrando novas legislações que vêm disciplinar a forma com que os municípios, como que os empreendedores vão fazer o parcelamento do solo. Então, tem-se essa como principal, e depois temos aí o Estatuto da Cidade, né, que é uma lei importantíssima, que foi promulgada há um pouco mais tempo, e que veio regulamentar a Constituição Federal nesse sentido de parcelamento do solo. Então, o Estatuto da Cidade foi uma lei que veio para poder tentar organizar o crescimento e o parcelamento do solo no Brasil. Então, se a gente pegar aí o contexto histórico aí do século XIX, do século XX, principalmente no século XX, onde a ascensão e a expansão urbana foi de uma maneira estronda, desordenada, então o poder público, né, instituiu o Estatuto da Cidade, que veio a tentar implementar instrumentos de política urbana, instrumentos que visam ajudar o município a regular o espaço urbano. Tá? Então, a 6766, o Estatuto da Cidade, a Constituição do Federal, nossa mesmo, assim, começando de cima mesmo, a Constituição Federal, que ela vem lá no seu artigo 30 falar que é competência dos municípios legislar sobre o ordenamento e o território urbano. Então, não compete à União, não compete ao Estado, compete aos municípios. Isso está previsto na Constituição Federal e o Estatuto da Cidade vem para reafirmar isso aí. Inclusive, o Estatuto da Cidade, ele prevê que o instrumento principal de política urbana para conciliar, para conceber essa organização do território é o plano diretor. E sempre aqui vamos remeter ao nosso município de Curvelo, né? Sim. Como a Constituição fala que é competência de cada município, aí a gente lembra que nossa federação ela é dividida em mais de 5.000 municípios. Nosso estado de Minas Gerais em 853 municípios. Sim. Então, cada município, no que fala sobre assunto de regulação urbana, de ordenamento territorial, cada município vai ter sua legislação específica. E isso abre um grande leque de possibilidades, porque o nosso plano diretor mesmo atual, vigor e mais recente, é a Lei 135, Lei Complementar 135 de 2019, 4 de abril de 2019, se não for me engano. Ela é o nosso famoso plano diretor. Então, o plano diretor ele é um instrumento gigantesco. Eu costumo falar que o plano diretor ele é multidisciplinar, né? Dentro do estudo da minha pós-graduação, ele vem falar que o planejamento ele é baseado na discussão de várias disciplinas. E o plano diretor é exatamente a união dessas várias disciplinas que vem nortear como que a cidade deve crescer, seja no ordenamento territorial, que é o nosso tema aqui de hoje, seja nos instrumentos de saúde, de mobilidade urbana, de transporte coletivo, instrumentos, vários assuntos diferentes de várias disciplinas. Então, o plano diretor também é uma legislação que vem regir o parcelamento do solo. E, por fim, por último, né, que advém do plano diretor, é a Lei de Uso, Parcelamento e Ocupação do Solo de Curvelo, que é a Lei Complementar 149 de 2020. Essa aqui ela foi promulgada mais no final do ano, de 2020, lá em dezembro. E ela que vamos dizer assim, o documento fiel que deve ser seguido para o parcelamento do solo no município de Curvelo. Então, se nós formos falar de municípios vizinhos aqui como Diamantina, Sete Lagoas, Cordisburgo, Corinto, não sei se Corinto tem plano diretor, Diamantina eu sei que tem. Cada cidade dessa vai ter sua legislação específica que vem disciplinar como que deve ser o parcelamento do solo no seu município. Então, isso aí é basicamente todas as legislações que estão arrojadas nesse tema. São muitas. Sim. Então, eu posso dizer tranquilamente que a pessoa que consegue tomar conhecimento de toda essa legislação, entender o procedimento, ela realmente está com uma gama de conhecimento muito grande para poder falar sobre esse assunto. Eu gosto de tirar um pouco essa visão também daqui de Curvelo, né? Porque
Aqui em Curvelo, digamos que o tópico maior da discussão é basicamente o desmembramento de lotes, né, que o pessoal fala tanto aí. Só que quando a gente leva, né, esse parcelamento do solo para a cidade